A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando mais um programa de estudo das obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, novamente aqui estamos, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Nós continuamos no capítulo 5, ouvindo instruções, que é exatamente o instrutor, o grande trabalhador do Ministério da Comunicação, Telésforo, dando instruções ao André Luiz e a outros sobre o trabalho de auxílio aos irmãos encarnados e desencarnados aqui na Terra, na crosta da Terra, né? Na Terra, quer dizer, no nosso meio. E dentre essas explicações, no programa passado, nós comentávamos sobre o que ele disse da necessidade das transformações profundas, transformações do planeta, né? Em que determinados espíritos, determinadas pessoas têm coragem de enfrentar. E aí ele fala de que o socorro a esses que conseguem essa coragem é indispensável. Falamos sobre isso, sobre a necessidade de termos essa coragem e automaticamente maior sintonia com os bons espíritos. Coragem de enfrentar o quê? Não é enfrentar canhões e armas, é enfrentar o nosso. A batalha íntima é nossa. É conseguir desculpar, perdoar, compreender, não é? Ajudar e etc. Mais adiante ele fala das transições essenciais da Terra, que é uma fatalidade evolutiva e que nós, apesar de todo o auxílio do plano espiritual, nós ficamos distraídos muitas vezes das realidades eternas. Comentamos sobre isso, sobre a questão da tecnologia que veio nos ajudar, mas que com ela mesma às vezes nós nos distraímos das realidades eternas. E mais adiante ele fala que isso é uma fatalidade evolutiva, né? Essa é uma fatalidade, né? Vai evoluir, queiramos ou não. E dizendo também que, contra todo esse trabalho de auxílio, né, temos correntes dilatadas de incompreensão. E paramos aí, né, Tereza? A gente parou justamente quando eu ia falar que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 19, Santo Agostinho manda uma mensagem, né, para a Sociedade Espírita de Paris, e que Kardec coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem intitulada A Progressão dos Mundos. Eu vou ler só um pedacinho para a gente ver que tudo que está acontecendo no planeta Terra é algo previsto. Previsto porque não existe acaso no universo. Tudo é planejado porque existe uma lei, é a lei de progresso. Então Santo Agostinho começa assim: o progresso é uma lei da natureza, porque a gente pode botar obstáculo, mas a gente não pode impedir. Mais cedo ou mais tarde o nosso planeta vai ser de regeneração. Com a gente ou sem a gente. Comigo ou semigo. Comigo ou semigo, isso. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, era a linguagem da época, né? Orgânicos e inorgânicos, espirituais, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. E no final da mensagem, ele fala, né, sobre a Terra. Segundo aquela lei, que é a lei de progresso, esse mundo, que é o nosso, a Terra, esteve material e moralmente no estado inferior ao em que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado, e há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório,
mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, 1862. Então, a preocupação do Telésforo é ajudar o maior número de encarnados, desses 8 bilhões de encarnados na Terra, e desencarnados também, ajudar para que a gente possa permanecer aqui na nossa escola, que a gente não precise, porque ele diz nessa mensagem, não, lá na Gênesis, Kardec coloca que os espíritos que não acompanharem o progresso espiritual e moral do planeta vão ter que ir para outras escolas inferiores. Imagine começar num planeta do nada, como homem da caverna. É muito complicado, porque foi isso que aconteceu com os capelinos. No livro A Caminho da Luz, a gente tem um relato do Emmanuel explicando para a gente que os capelinos eram oriundos, né, de um planeta que circundava uma estrela chamada Capela, e esse determinado planeta estava com um comportamento muito parecido com o nosso atual. E eles estavam também nesse período de transição, de evolução. Só que um grupo muito grande não conseguiu acompanhar. E esse grupo, não era tão grande assim, com certeza a minoria, veio para a Terra, convidado por Jesus para eles continuarem a sua evolução no planeta, mas eles chegaram aqui, os autóctones aqui da Terra, as casas eram nas árvores. Nós morávamos em cavernas. Imagine a gente ter que começar tudo de novo, né? Por isso diz diz Emmanuel lá no Caminho da Luz, no livro A Caminho da Luz, de todos eles, esses povos, né, que vieram lá de Capela e de outros mundos, mas a maioria veio de Capela, eles desenvolveram a astronomia, olhar para os astros, estudar o movimento das estrelas, porque intuitivamente eles sabiam que não eram dali, que eles vinham lá dos espaços. Então, os egípcios desenvolveram, né? Os sumérios desenvolveram, os maias, os incas. Essa população, ela veio, né? Ela é uma população extraterrestre, porque vieram de outro planeta. Então, o Telésforo está preocupado em nos ajudar para que a gente não precise ser recambiado para um planeta inferior e ter que repetir todas as lições. Mas isso, como o Marco colocou, depende de nós. É o nosso livre-arbítrio que vai fazer com que a gente faça escolhas boas ou equivocadas. E o Espiritismo, ele em si, a força dele, quer dizer, a mensagem nova, novo raciocínio que Jesus nos enviou, que é o Consolador prometido que ele prometeu, a força dele não vem das manifestações. Eu não vou raciocinar corretamente porque eu estou vendo o Espírito. Não é assim. Eu, pelo menos, sou a prova viva disso. Eu tive comunicações, psicografias autênticas através de uma médium que tinha aqui no Rio de Janeiro, Dona Célia, já desencarnada. Foi entregue a uma pessoa de um avô meu, já tinha desencarnado há muito tempo, e ela não conhecia ninguém, era autêntica, eu joguei fora, não era espírita, não dava valor àquilo. O que vai nos trazer para o entendimento que o Espiritismo dá é a nossa força da ideia. Conforme Allan Kardec coloca na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 6, ele fala assim: falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, obstando-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Então é isso, a razão e o bom senso, só que isso demora às vezes, é um progresso, né? Lento. Dependendo da pessoa, mais lento ainda. Então, continua. Estamos no parágrafo 13º. No meio dele, né? Mais para o final. Não, Age contra... Agem, isso. Agir. Então,
Anteriormente ele diz que não está relacionando apenas a ação da ignorância e da perversidade em si, né? Não é esses que estão atrapalhando. Agem contraditoriamente nesse particular. Que particular? Só um pouquinho, porque nós estamos no meio do parágrafo, né? Que particular é esse, né? Há, às vezes, forças que querem impedir, querem infantilmente impedir o progresso do planeta, a fatalidade do bem. Nesse particular é que ele está falando, nesse processo de dificuldade de intercâmbio deles com a gente. Para poder não nos auxiliar. É isso. É isso que ele está dizendo. Então, agem contraditoriamente nesse particular grande número de forças do próprio espiritualismo, né? Espiritualismo não necessariamente é espiritismo. São as religiões que falam do espírito. Todas elas. Que são todas elas. Todas. Continuando. Combatem-nos algumas escolas cristãs, como se não colaborássemos com o Mestre Divino. Então, o que ele está dizendo aqui? A gente pode dar um exemplo disso, que o exemplo que eu vi logo quando a gente leu isso aqui é a vida do Chico, né? Tem um livro que foi psicografado pelo Divaldo e foi editado pelo espírito Vitor Hugo, que é o nome do livro é Árdua Ascensão. Ali estão os nomes trocados, mas é um trecho ali de uma fase da vida do Chico, né, das perseguições que ele sofreu, da Igreja Católica. Pelo amor de Deus, não estamos aqui criticando a Igreja de maneira nenhuma, né? Ela foi e é ainda uma necessidade nossa, não é isso, até porque nós passamos por lá, com certeza. Mas o que nós estamos dizendo aqui, o exemplo, né, do combate da escola cristã, como se a gente não colaborasse com o mestre, dizendo que ali o centro espírita é lugar do demônio. Eu ouvi isso várias vezes. Cuidado, Marco, você está indo para lá que o demônio é cor-de-rosa. Eu não entendi na hora, o demônio é cor-de-rosa. Aí, por quê? Quer dizer que se disfarça de alguma coisa, deixa de se tornar vermelho para se tornar cor-de-rosa. Mas infantilidade. E depois que eu adentrei, exemplo, né, que a gente, Tereza, todo mundo tem uma história de como adentrou na doutrina, eu vi que não era nada daquilo. Eu entrei, graças a Deus, numa casa espírita que privatizava, tá certo? Priorizava, língua difícil português. Priorizava pelo estudo em si. Quando eu vi que era o estudo, que eu vi que falar, e inclusive o primeiro estudo que eu entrei foi um capítulo do livro Boa Nova. Falava de Jesus, aqui fala de Francisco. Jesus, falava de Maria. Aí quando falou de Francisco, eu sempre gostei de Francisco, devo ter jogado muita pedra nele. E quando falou de Francisco no estudo, ele estava estudando o capítulo Os 500 da Galileia, está no livro Boa Nova. Eu olhei aqui e falei, aqui fala disso, e eu achei interessante o raciocínio da reencarnação que eles estavam colocando ali, nunca tinha pensado. Então, tudo bem, eu vi que não era nada de diabo, que é o que ele está dizendo aqui, que não colaborasse. Não, você viu que os diabos estavam encarnados lá. Aí depois de raciocinar que o diabo eram nós, né? Minha mãe tinha razão, você é um capeta, menina, ela tinha razão. Quer falar alguma coisa, Tereza? Não, é só para lembrar que, como os espíritos nos dizem, que todas as religiões em seus fundamentos, né, elas são boas, todas. Na base de toda religião há um fundamento bom. O problema somos nós, os religiosos, porque a Igreja Romana, como ele coloca aqui, diz que a gente faz parte do diabo, a maioria, principalmente na época em que essa obra foi ditada. Hoje em dia, graças a Deus, né, e aos bons espíritos, e ao trabalho da espiritualidade, as pessoas já começam a modificar um pouco o seu entendimento do que é o espiritismo. Até porque ela não precisa mais ir a um centro espírita para ver o que é espiritismo. Ela pode escutar um programa em casa, sozinha, né? Olha quanta tecnologia nos ajuda. Ela pode, na internet, ver um palestrante espírita, escutar uma live, né, de alguma casa espírita, e aí, olha só, vai começando a tirar, né, as suas próprias conclusões, porque se ela realmente for sincera na sua busca, ela vai ver que o diabo
no espiritismo e em todas as religiões são os maus religiosos. E não é só no espiritismo que tem mal religioso. Tem mal religioso em todas as religiões da Terra, porque nós ainda somos muito imperfeitos, não é? Então, o que ele está dizendo aqui, que nessa época, eu hoje estava comentando isso com o Marco, quando a gente estava vindo aqui para a rádio, o quanto foi difícil o trabalho dos primeiros espíritas, aqueles que chegaram, né, no início do século XX, como o Chico, como Eurípides Barçanufo, como aquele espírita de Matão, esqueci o nome dele. Eu esqueci agora, Divaldo Pereira Franco, Alta de Souza e tantos espíritas, eu esqueci o nome desse lá de Matão. Chamam ele o apóstolo do espiritismo em Matão, Caíbar Schutter. Caíbar Schutter, o doutor Bezerra de Menezes. Então, esses realmente, meu Deus, o que eles enfrentaram, né? O próprio livro Voltei, tem um livro Voltei, titulado Voltei, o livro que é do irmão Jacó, é um espírita da primeira hora também, apesar de toda a sua particularidade, enfrentou muita coisa. Sim, todos. E tem aí os que ele vai reencontrar lá no plano espiritual, foi um espírita da primeira hora, Bittencourt Sampaio, desculpa, e outras... Dona Ivone. Mas estou falando da primeira hora aqui, mais ainda antes da Dona Ivone, né? Antes. Então, aqueles que enfrentaram todo o poderio da, então, Igreja Romana, né? Igreja Católica, que tinha um poderio político muito forte, não foi fácil. Claro que Jesus não ia escolher, como ele falou anteriormente, corajosos, ele fala aqui, né? Gente que não tinha coragem, né? Viana de Carvalho, que foi um grande orientador de Divaldo Pereira Franco, em muitas situações de palestras aqui. Então, são esses espíritos que realmente tinham coragem para enfrentar. Então, continuando mais um pouco. A Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica, aquilo que eu falei, né? O demônio cor-de-rosa, lembra até hoje. A Reforma Luterana, em seus matizes variados, porque são vários, persegue-nos a colaboração amistosa. E há correntes espiritualistas de elevado teor educativo, que nos malsinam a influência, por quererem, isso é muito importante o que ele vai dizer agora, o homem aperfeiçoado de um dia para outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade, sem realização metódica. Então o que ele está dizendo? Eu vou lá, confesso, sou salvo. Ou como eu tinha na igreja, eu erro, me comungo, confesso, me comungo, estou salvo. Ou então vou lá na outra denominação religiosa, levanto a mão, me entrego a Jesus, estou resolvido o problema. Não é assim. É isso que ele está falando. Quer o homem aperfeiçoado de uma hora para outra. Na pergunta de número 800, e o Espiritismo? Como é que fica a gente raciocinar de uma hora para outra? Será que dá? Na pergunta 800 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego das coisas materiais? Então, será que não consegue o homem, mesmo com conhecimento, triunfar, que a gente deixa a questão dos apegos das coisas materiais? A resposta dos espíritos: conhece bem pouco os homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos. Preciso que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Olha o que ele está dizendo aqui, é muito difícil. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo, dando conhecimento a gente. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir um homem, um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito só com isso grande bem, pois nesse primeiro passo lhe facilitará os outros. Então os espíritos responderam a Kardec que a coisa é progressiva, sempre o foi.
E aí nós temos que sempre, essa resposta eu achei muito legal, que faz a gente raciocinar também, que às vezes criticamos aqueles, né, aqueles fervorosos, aqueles que são fervorosos na condenação e na implicância, que nós já fizemos a mesma coisa, a mesmíssima coisa no passado. Então não temos o direito, não teríamos, né, o direito de ficar irritados, não teríamos, a gente fica. E ou assim, com eles, porque fizemos a mesma coisa ou até pior. Só que agora, como espíritas, né, nós que somos espíritas, a gente precisa ajudar de alguma maneira que esse intercâmbio se faça mais constante, nem que seja a nível de intuição. Agora, o que nós que somos espíritas, qual é o livro que Allan Kardec escreveu que vai tratar de mediunidade? O Livro dos Médiuns. Então, não é só médium e doutrinador, né, na casa espírita, médium ostensível, que precisa estudar o Livro dos Médiuns. Todo mundo precisa, pelo menos, ler o Livro dos Médiuns. Todo mundo, os espíritas, que eu estou me referindo. Todo mundo precisa ler, porque para a gente poder atrapalhar menos esse intercâmbio salutar que os bons espíritos querem ter conosco, né? Porque das outras correntes religiosas, a maioria ainda não nos aceitam tão bem. Eu tinha a minha tia freira, eu tenho, ela está no mundo espiritual. E agora ela deve conhecer a verdade, não é? Espero que sim, já tem alguns anos de desencarnada, mas ela visitava gente, de 2 em 2 anos ela tinha licença do convento para poder visitar a família. E quando ela chegava lá em casa, a primeira coisa que ela falava para mim, minha filha, o espiritismo é uma seita. Coitada, né? Do entendimento dela. Ela foi criada, né? Uhum. Ela foi para o convento, ela tinha, se eu não me engano, 20 anos. Eu acho que era isso. É irmã do meu pai. Ela foi para o convento aos 20 anos. Ela, até o final da vida, ela usava hábito no pé, de véu, então ela tinha aquela convicção, e ela não era uma freira reclusa, não, ela trabalhava nos asilos, nos orfanatos, ela deve estar muito bem no mundo espiritual, mas quanto a isso, ela tinha um preconceito tão grande, porque ela escutou isso a vida inteira, e ela nunca se deu ao trabalho de meditar, e eu também nunca falei isso com ela, de meditar nas várias situações mediúnicas do Novo Testamento. Quando Jesus conversa com 2 mortos, aquilo é uma reunião mediúnica a céu aberto. Moisés e Elias. Né? Moisés e Elias, Jesus, Pedro, João e Tiago. Tiago. Os 3. Quando, em outra oportunidade, ele aparece depois, meu Deus, ele aparece em espírito, mas ela não conseguia entender. Então, toda vez que ela chegava lá em casa para visitar, mas vocês ainda estão nessa seita, né? E porque o meu pai, antes de ser espírita, de se tornar espírita, ele era vicentino na igreja. Meu pai trabalhava muito na igreja católica. Eu era professora de catecismo. Mas a lei é de progresso. E chegou um momento que eu passei a entender a divindade de uma outra maneira. E eu já não aceitava mais o Deus que a igreja lá me apresentava. Mas isso é um processo particular de cada um. Eu entendia perfeitamente que ela queria o nosso bem no entendimento dela. Ela não fazia por mal de maneira nenhuma, né? Então, a gente, como espírita, não devemos atrapalhar esse trabalho de intensificação da comunicação do mundo espiritual para cá. Então vamos ler pelo menos o Livro dos Médiuns. E complementar com o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, que é muito interessante. Bota o ensinamento do Livro dos Médiuns em casos. Isso mesmo. Reais. Bom, estamos terminando, né, Teresa? Estamos terminando. Hoje nós estudamos o capítulo 5 do livro Os Mensageiros e gostaríamos de desejar a todos muita paz de Jesus, muitas bênçãos de Deus. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e fica com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa
Estudo das obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.